Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21. Lucas 3, 21. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o seguinte tema: você não pode viver sem isso. Diga para quem está do seu lado: você não pode viver sem isso. Diga para uma outra pessoa: você não pode viver sem isso. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz: e quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Versículo 22: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. E então do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Amém? Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Quantos aqui já se questionaram alguma vez: por que a minha fé é tão pequena? Por que eu não consigo ver os planos e as promessas de Deus se cumprindo na minha vida? Quantos aqui já se questionaram isso alguma vez? Por que a minha fé é tão pequena? Por que eu não vejo o sobrenatural na minha história? Ou talvez você já tenha se questionado: por que a minha esperança é tão fraca? Por que diante dos problemas e das aflições, tão rapidamente eu perco a esperança, eu perco o ânimo, e aquela alegria que antes tomava o meu coração, de repente, parece que se esvai diante dos problemas? Ou quantos aqui talvez já se perguntaram: por que a minha paixão por Cristo é tão pequena? Por que eu não consigo me entregar tão intensamente a Jesus? Talvez você vem no culto, vem numa celebração, vem num congresso, e aí você olha para o irmão do seu lado, ele está lá de mão levantada, chorando, às vezes falando em línguas, e você deseja tanto ter essa experiência, mas parece que a sua paixão por Jesus é tão pequena, que parece tão distante para você, esse tipo de experiência, esse tipo de relacionamento profundo e intenso com Jesus. E aí você se pergunta: por que minha paixão é tão pequena? Por que eu não vivo isso? Ou talvez você se pergunte: cara, por que minha vida não é melhor? Por que a minha família não é melhor? Por que meu casamento não é mais saudável? Por que eu não consigo perdoar determinada pessoa? Irmãos, parece que esse texto ele quer responder para nós o segredo dessa vida que nós tanto ansiamos, dessa fé inabalável. Parece que esse texto quer responder para nós o segredo dessa paixão intensa e dessa esperança que não se desvanece. E o texto diz para mim e para você que o segredo para nós termos uma fé fortalecida, uma esperança firme, uma paixão ardente pela pessoa de Cristo, está em uma vida de oração. Posso ouvir um amém? Cutuca o seu irmão, fala para ele: meu irmão, o segredo é uma vida de oração. Amém, queridos? O segredo para isso tudo que você deseja, um casamento melhor, uma família melhor, o poder para perdoar uma pessoa que você está magoada com ela, essa experiência mais profunda com Cristo, a fé inabalável e uma esperança que não se esmorece, está apenas em um lugar. E que lugar é esse? Em uma vida de constante e intensa oração. Esse é o segredo. Achei que você ia dar um glória a Deus mais forte, amém? Irmão, preste atenção. Alguém uma certa vez disse que um peixe fora d'água, ele morre. Uma árvore, quando é deslocada da terra, ela morre. E um cristão que vive desconectado da sua vida de oração, também morre. É por isso que muitas vezes nós vemos a nossa vida secar e não entendemos o porquê dessa sequidão. Irmãos, a resposta é muito simples. Você tira o peixe da água, ele morre. Você tira a árvore da terra, ela morre. Você desconectado de Deus não tem vida. Eu e você não temos vida em nós mesmos, irmãos. A vida que eu e você precisamos para florescer, seja em qual área for da nossa vida, vem da videira verdadeira. Eu e você somos apenas ramos dessa videira. Se nós estamos conectados a ela, a vida dela flui para nós, e nós adquirimos por causa dela a capacidade para frutificar. Mas se estamos desconectados, nós secamos e morremos, e a vida se esvai. Vocês estão comigo aqui? Cristianismo sem oração é cristianismo morto. Diga para quem está do seu lado: cristianismo sem oração é cristianismo morto, amém?
Irmãos, eu não sei se vocês perceberam isso, mas o texto deixa muito claro para mim e para você, que o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo para uma vida de oração, não é o Zulato, amém? Nem é o pastor Marcelo, e olha que o pastor Marcelo é um homem de oração, amém, irmãos? Aliás, eu preciso aprender muito com ele, a ser mais de oração ainda. Mas o texto está dizendo que o nosso modelo para aprendermos a sermos homens e mulheres de oração é o próprio Jesus. Jesus é esse modelo em quem nós devemos nos inspirar para sermos pessoas de oração. Aliás, irmãos, em Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus haviam percebido como era eficiente a sua vida de oração, como ele orava, e ele tinha resposta, e a sua vida era transformada pela sua comunhão com o Pai, que eles se aproximaram dele e disseram: Jesus, será que você pode nos ensinar a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar? Irmão, se você quer perceber uma vida constante e poderosa em oração, você precisa olhar para Jesus, e especialmente você precisa olhar para Jesus nesse evangelho de Lucas, porque se existe um evangelho que retrata para nós esse homem perfeito, conectado com Deus, em uma vida constante e intensa de oração, é o evangelho de Lucas. Quem lê Lucas do começo ao fim percebe que a vida de oração era constante, intensa e perseverante. Irmãos, preste atenção, essa é a qualidade de vida de oração que Deus espera encontrar em mim e em você. Uma vida de oração intensa, constante e perseverante. Intensa, constante e perseverante. Intensa, constante e perseverante. Preste atenção, querido, aquilo que você tem tentado mudar na força do seu braço e não tem conseguido, Deus pode mudar por você, se você permanecer ao lado dele, em uma vida constante de oração, perseverança e intensidade. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, só esse texto que nós acabamos de ler aqui já fala muito ao nosso coração. O texto que a gente acabou de ler, exemplo, Mateus retrata o batismo de Jesus, Marcos retrata o batismo de Jesus, mas Lucas acrescenta uma informação muito importante a respeito de algo que Jesus estava fazendo no ato de ser batizado, que Mateus não fala e Marcos não fala. O que que Lucas acrescenta? O texto diz que no ato do seu batismo Jesus estava orando. Quando Jesus foi descer as águas do batismo para receber a graça de Deus para dar início ao seu ministério, ele estava ali em uma posição. Qual era a posição? Ele estava em oração. Irmãos, preste atenção, essa postura de Jesus em oração no ato do batismo ensina algo muito importante sobre a vida de oração e sobre o que eu e você podemos receber quando estamos orando. Em primeiro lugar, irmãos, preste atenção, a Bíblia diz que porque Jesus estava orando, no ato em que ele desceu as águas, a primeira coisa que aconteceu foi: os céus se abriu. Diga comigo: o céu se abriu. Diga para o seu irmão: o céu se abriu. Você está comigo aqui? Irmão, preste atenção, um cristão que se coloca numa posição de oração, por meio da oração, ele vê Deus abrindo os céus em seu favor. Deus abre os céus, porque Jesus estava em uma posição de oração. No ato do batismo, ele viu o Pai rasgar os céus em seu favor. Normalmente, quando nós estamos vivendo um momento de intensidade, de opressão, em que a gente ora e parece que as coisas não vão para frente, a gente tem a sensação de que o céu está fechado, ou que o céu está de bronze. Mas, irmãos, perceba, o que fendeu os céus para que Jesus recebesse a graça do Pai foi simplesmente uma atitude reverente, de no ato do seu batismo, fechar os seus olhos e se colocar numa posição de conexão com Deus. Como é que estão os céus sobre a sua vida? Estão fechados? Você está sentindo que a coisa não está andando? Parece que os céus estão de bronze. A pergunta é: quais as ferramentas você está usando para tentar abrir os céus? Jesus fez uma coisa só: ele orou. E a Bíblia diz que não apenas ele orou, irmãos,
e os céus foram abertos, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea como de pomba, e ele ouviu a voz do céu que lhe dizia: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Preste atenção, irmão, em apenas uma atitude de oração, Jesus recebeu 3 realidades que foram determinantes para o seu ministério: céus abertos, poder do Espírito e direção a respeito do seu propósito. Em apenas um momento de oração, ele recebeu 3 realidades que foram determinantes para a sua vida: céus abertos, poder do alto e direcionamento a respeito do seu propósito. Eu digo para você nessa noite: se você fender os seus joelhos no chão e clamar ao Deus que você serve, Ele também te dará céus abertos, Ele também te dará poder do Espírito e direção e entendimento a respeito do seu propósito. Nós precisamos orar. Diga comigo, orar. Zulata, eu não sei o que eu faço da minha vida, qual que é o meu propósito? Irmão, só tem uma pessoa que pode dizer isso. E quem é essa pessoa? Deus. Só Deus pode dizer isso. Se foi Ele quem te criou, a única pessoa que sabe exatamente o molde que Ele desenhou para você se encaixar é Deus. Por isso você precisa dobrar os seus joelhos e clamar a Ele. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Abra um outro texto comigo, por favor. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de número 15. Tem alguém comigo aqui? Lucas capítulo 5, versículo 15. Diz assim: chacoalha o seu irmão e fala para ele: meu irmão, eu preciso orar mais. Diga para uma outra pessoa: meu irmão, eu preciso orar mais. Quantos aqui reconhecem que precisam orar mais? Levanta sua mão, fala a verdade, vai. Confessa para você mesmo. Nós precisamos orar. Irmãos, presta atenção. Você concorda comigo que crendo no Deus que nós cremos e entendendo a respeito da sua grandeza, nós oramos muito pouco? Irmãos, presta atenção. Se nós acreditamos no Deus que servimos e na imensidão do seu poder, irmãos, isso deveria levar a gente a orar muito mais, queridos. Às vezes eu penso que a gente ora tão pouco, porque nós acreditamos mais na nossa capacidade do que na capacidade de Deus. Nós preferimos tentar resolver a coisa do nosso jeito, do que depender do seu poder e da sua glória. Mas irmãos, quem ora, esquece a sua força e depende da força de Deus. Depende da capacidade de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 15 diz assim: todavia as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Vocês estão comigo aqui, gente? Versículo 16. O que está escrito aí? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Verso 17. E certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder de Deus estava com ele, para curar os doentes. Irmãos, preste atenção. Gente, tem um princípio poderoso demais aqui nesse texto. Normalmente quando nós falamos com alguns irmãos, e normalmente quando nós queremos contar alguma historinha para justificar a nossa falta de vida de oração, nós costumamos dizer o seguinte: eu não oro porque eu não tenho tempo. Sim ou não? Ah, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. É muita coisa, é muita atividade, são muitas demandas, e essas demandas todas me roubam o meu tempo de orar. Mas olha que interessante, o texto diz que várias multidões, irmão, presta atenção, não é só uma multidão, foram várias. Várias multidões se aproximaram de Jesus para suplicar a Ele que Ele fizesse por elas alguma coisa. O que Jesus fez, irmãos? A Bíblia diz que Ele deixou as multidões ali, esperando por Ele, e Ele se retirou para um lugar solitário, para que Ele pudesse orar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é consumido pela demanda, perde o poder para resolver os problemas. Eu vou repetir isso aqui, amém? Presta atenção.
quem é consumido pelas demandas, perde o poder para resolver os problemas. Jesus entendia que ele dependia do poder de Deus, para que ele de fato fosse efetivo no cumprimento do seu ministério. E que se ele ficasse absorvido pelas demandas de toda uma multidão, ou de várias multidões, talvez ele não teria lá na frente o poder necessário para cumprir o seu propósito. Então o que ele preferia? Ele preferia retirar-se e permanecer cheio do Espírito, do que ficar absorvido pelas demandas e perder o poder para realizar o seu propósito. Esse é o nosso problema. Irmãos, preste atenção. O lugar que Satanás mais anseia tirar você é do seu lugar de oração. Vou repetir isso aqui, amém? O lugar que o diabo mais anseia nos tirar, irmãos, é do nosso lugar de oração. E eu não sei se você entende isso, mas o diabo mata, presta atenção, o diabo mata muitas vidas de oração pela falta de planejamento e desejo de orar. Muitos de nós, irmãos, não conseguimos orar porque orar não faz parte dos nossos planos, não faz parte das nossas prioridades. Nós ficamos esperando ter tempo para isso. Presta atenção, Jesus não esperava ter tempo para orar, ele criava esse tempo para estar com seu Pai. Ele não esperava ter tempo na sua agenda para estar com Deus. Ele priorizava o tempo que ele tinha que estar com o Pai e deixava as demandas de lado, porque ele sabia que sem o poder do Pai não teria condição de resolver as demandas. Martim Lutero, o grande reformador, dizia: quando eu tenho algo normal para fazer, eu oro 4 horas. Quando eu tenho algo muito importante, eu oro 8 horas. Esse é o nosso problema. Jesus era intencional na sua vida de oração. Ele não esperava ter tempo, ele criava esse tempo. Você quer um segredo para você orar todo dia? Quem quer um segredo para orar todo dia aqui? Eu vou perguntar de novo, quem quer um segredo para orar todo dia aqui? Vou falar, hein? Você quer o segredo? Pega aí, põe na sua agenda um lugar, põe na sua agenda um horário e compareça lá como se fosse qualquer outro compromisso importante. Coloque na sua agenda um horário, coloque na sua agenda um lugar e compareça lá como se fosse qualquer outro compromisso importante. Irmão, preste atenção, se você priorizar o seu tempo com Deus, você vai ter tempo para Deus. Está entendendo? Jesus fez isso. Ele falou assim: cara, é importante permanecer na comunhão com o meu Pai. É importante que eu permaneça conectado e empoderado pelo Espírito do Pai, para fazer aquilo que o Pai deseja. Por isso eu preciso parar tempo para estar com o Pai. Irmãos, alguém alguma vez disse que quando nós colocamos as mãos, Deus tira a dele, e quando nós tiramos as mãos, Deus coloca as mãos. Se eu e você pararmos para estar com Deus, nós veremos Deus fazer em nós e através de nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Jesus fez isso. Eu não sei se você percebe, mas presta atenção. Normalmente a gente tem a ideia que o que vai nos tirar do lugar de oração é o pecado, sim ou não? A gente tem essa ideia. Não, o que vai me tirar da presença de Deus? O pecado. Não, o que vai me tirar da presença de Deus é uma vida de pecado. Mas irmão, preste atenção, eu não sei se você entende. O que estava tentando tirar Jesus da presença de Deus não era pecado, era gente para Ele ajudar, era gente para Ele curar, era gente para Ele servir. Irmãos, preste atenção, muitos de nós não oramos, não é porque na hora da oração nós estamos pecando, é porque na hora da oração nós estamos respondendo e-mail, nós estamos falando no telefone, nós estamos vendo rede social, nós estamos fazendo alguma coisa, estamos ajudando alguém, estamos socorrendo alguém. Só que o que você ainda não entendeu é que se você não parar para ter tempo com Deus, um tanto de coisa vai tirar você desse lugar e nada vai poder substituir o que só Deus pode te dar nesse lugar secreto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos correndo, fazendo um monte de coisa, só que depois desse monte de coisa, não vai dar para a gente o que Deus pode nos dar no lugar secreto. Não foi pecado, irmãos, foram coisas boas, coisas saudáveis. É a notícia do dia, é a ligação importante, que se você não atender, o mundo vai acabar. Conta uma história, não sei se vocês já ouviram isso, mas conta uma história que um dia, um irmão que faleceu o ano passado, o irmão, talvez o pastor da maior igreja do mundo, tem mais de 1 milhão de membros. Vocês estão comigo aqui? Uma igreja na Coreia do Sul, chamava Paul Yang-Shu. Conta a história que um dia o presidente da Coreia ligou para ele de manhã
E a secretária dele atendeu. Aí o presidente falou: irmã, eu preciso falar com o pastor Paul. Eu tenho uma coisa muito importante para resolver e eu preciso da opinião dele, é urgente. Aí a secretária falou: senhor presidente, desculpa, eu não posso passar a ligação, o pastor Paul está com alguém muito mais importante do que o senhor. Vocês estão comigo, gente? Desculpa, eu não posso. Minha filha, você não está entendendo, eu sou o presidente da Coreia, eu preciso falar com o pastor Paul agora. Se você não passar a ligação, é coisa de urgente. Senhor, eu entendo a sua demanda, entendo a sua urgência, entendo a sua importância. Não é isso a questão aqui. A questão é que o Senhor não entendeu que nesse momento Ele está falando com alguém que é muito mais importante do que o Senhor. Horas depois, vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus. Horas depois, o pastor Paul ligou para o presidente. O presidente estava do outro lado assim, revoltado. Que absurdo! Eu ligo para você, eu preciso de uma resposta. Às vezes a gente acha que o que vai mudar a nossa vida é uma mesa de um homem. Irmão, quem vai mudar a sua vida é a mesa do Senhor. É na mesa do Senhor que a nossa vida é transformada. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Abra um último texto comigo, por favor. Lucas capítulo 6. Pelo amor de Deus, tem algum pentecostal? Tem alguém comigo que acredita no que eu estou pregando aqui? Fala alguma coisa. Lucas 6. Quais são os conselhos que Jesus nos ensina? Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós somos capacitados para receber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente poderia estar fazendo. Amém, irmãos? E por último, nós precisamos orar, irmãos, porque nós entendemos que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do Pai, nós dependemos de Deus. Lucas 6, verso 12 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Quem estava aqui na vigília sexta-feira? Dá uma glória a Deus forte aí, pelo amor de Deus. Eu falei com a Rosana, eu não fiquei porque eu ia dar aula no outro dia lá em Tampa, irmãos. Eu falei, não vai dar, eu vou ficar aqui, não vou conseguir dar aula no outro dia. Mas irmãos, prestem atenção. O texto diz que Jesus passou a noite orando. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. Irmão, presta atenção, você precisa entender uma coisa muito importante. Todas as vezes que Jesus ia tomar uma decisão muito importante na vida dele, que afetaria não a sua vida, afetaria não apenas a sua vida, mas o futuro do seu ministério, Jesus passava muito tempo orando. Ele ia escolher 12 homens, a quem ele ia entregar o seu ministério, para que eles dessem continuidade ao seu propósito. Isso é importante ou não é? Muito. Na madrugada em que Jesus sabia que ia ser preso e seria crucificado, ele passou, irmão, presta atenção, Jesus passou naquela madrugada pelo menos 4 horas orando. Conta a história da igreja. Vocês estão comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Conta a história da igreja que um dia, um homem chamado Policarpo de Esmirna, um homem que era discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. Esse homem era o pastor da igreja dessa cidade chamada Esmirna, e o Império Romano estava perseguindo e matando e torturando cristãos. E aí conta a história da igreja que descobriram que Policarpo era uma figura muito importante por essa ligação direta com os apóstolos, e começaram a persegui-lo então para encontrá-lo e para que pudessem martirizá-lo. E aí conta que a igreja, preocupada com Policarpo, escondeu ele. Ele era um velho, já tinha mais de 80 anos de idade. Esconderam ele, falou assim: você não vai aguentar se o império te capturar. Então esconderam ele. Mas por final, depois de muita perseguição e tortura, descobriram onde Policarpo estava e mandaram uma esquadra de soldados para capturá-lo. Irmãos, presta atenção. Quando os soldados chegaram, o Policarpo estava esperando eles. Jesus já tinha falado com ele. Ele recebeu os soldados, falou assim: podem entrar, eu vou preparar um café para vocês,
E eu preciso tirar um tempo de oração antes que vocês me levem. Irmãos, aquele velhinho preparou um café para os soldados, fez eles comer, encher a barriga e entrou para dentro do quarto para orar. Conta a história da igreja que ele passou 4 horas orando. E quando ele saiu do quarto, ele olhou para os soldados e disse: eu estou pronto para ser martirizado. E ele caminhou resoluto em direção ao martírio. Irmãos, todos os cristãos entendiam, quando chega um momento determinante na sua história, que decisões muito importantes estão para ser tomadas, você precisa gastar muito tempo em oração. Por que isso, irmãos? Muito simples. Porque quem sabe que precisa de Deus, sabe que precisa permanecer na presença dEle. Jesus entendia: eu dependo do Pai, eu preciso ouvir a voz dEle. Então ele permanecia muito tempo, até que ele tivesse clareza a respeito do que o Pai queria, e então sairia dali para realizar. Muitos de nós falam assim: Zulato, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas a pergunta é: quanto tempo você passa para ouvir essa voz? 10 minutos? Irmão, presta atenção, às vezes nós não conseguimos ouvir nem o que o outro está querendo falar em 10 minutos. Sim ou não? Às vezes a sua esposa está falando com você, você fala assim: hã? Aí ela: vou repetir. Aí você: hã? A pessoa está falando o seu idioma, mora com você, é casado com você, e às vezes você não consegue entender em 10 minutos. Irmãos, você acha que em 10 minutos você vai conseguir discernir tudo que Deus quer falar para você? Querido, preste atenção, ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência. Ou você ouve, ou você ouve. Por isso, não importa quanto tempo seja necessário gastar para ouvir o que Deus tem para dizer. Irmão, presta atenção, uma palavra de Deus é capaz de mudar a sua história para sempre. Se uma palavra dele é suficiente para mudar a sua história para sempre, quanto tempo você precisa gastar para ouvir o que ele tem para falar? 1 hora? 2 horas? Irmão, presta atenção, se essa palavra vai mudar a sua vida para sempre, não importa quanto tempo você tem que gastar para entendê-la, o dia que você entender, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus entendia isso. Eu preciso permanecer aqui, até que eu tenha discernimento a respeito daquilo que o Pai deseja. Por quê? Porque eu dependo dEle. Agora, irmão, se Jesus dependia de ouvir o Pai, que dirá eu e você? Se Jesus dependia da voz de Deus, que dirá eu e você, irmãos? Que dirá eu e você? Preste atenção, querido, escuta isso aqui. Quando você ora, Deus se levanta para lutar suas guerras. Quando você ora, vocês estão comigo aqui, irmãos? Deus te fortalece e te prepara para os desafios que você vai enfrentar. Quando você ora, Deus concede livramento às pessoas que estão próximas a você. Quando você ora, Deus protege a sua família. Quando você ora, Deus guarda e livra a sua liderança. Vocês estão comigo aqui? Quando nós oramos, irmãos, presta atenção, quando nós oramos, Deus pode, através da oração, ter completamente a nossa vida rendida aos pés dele. Vocês estão comigo aqui? Quando nós oramos, Deus nos livra de tentações. Vocês estão comigo, gente? Quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus se levanta em nosso favor. E tudo isso está onde? No livro de Lucas. Tudo está aqui. O que nós precisamos? Nós precisamos de orar. Diga para o seu irmão: você não pode viver sem isso. Você não pode viver sem isso. Você não pode viver sem uma vida de oração. Fica de pé no seu lugar, eu vou encerrar. Escuta essa frase. A vida de oração de Jesus no Getsêmani nos ensina que às vezes os momentos das piores lutas espirituais que iremos enfrentar na nossa vida são travados em oração diante de Deus e de joelhos dobrados. Às vezes você vai estar sozinho, irmão, mas você e Deus de joelhos dobrados é maioria contra tudo aquilo que queira se levantar contra a sua vida. Eu termino dizendo para você o seguinte: em Lucas, nós não vamos ler esse texto, eu só quero mencionar. Em Lucas 23, versículo 34 e versículo 43, esse é um texto muito importante. É o texto que Jesus está na cruz. E a Bíblia diz que crucificado, suas costas esfoladas por um chicote, suas mãos perfuradas, o seu lado perfurado. Irmão, Jesus está na cruz, o que ele faz? Ele ora. Ele ora: Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. E sabe o que é interessante? É que enquanto Jesus está na cruz, sufocado por aquela opressão maligna e por aquela opressão física, a Bíblia diz que tem 2 homens ao lado dele, 2 ladrões, que estão discutindo a respeito da importância desse homem, e Jesus está lá orando: Pai, recebe a minha vida. Pai, onde é que o Senhor está? Pai, recebe o meu espírito. Jesus está orando, e os 2 homens estão discutindo. Mas de repente, no verso 43, a Bíblia diz que um daqueles homens vira para Jesus e diz: Senhor, será que é possível hoje o Senhor se lembrar de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Presta atenção, irmão, vocês estão comigo aqui? A Bíblia diz que Jesus virou para um deles e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma vida de oração abre espaço no coração para que Deus possa salvar pessoas. Uma vida de oração abre espaço para que o evangelho possa alcançar corações. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está tentando, lutando, brigando, esperneando, tentando fazer a sua família converter, seu marido converter, seus filhos converterem. Você tenta na força do seu braço, grita, fala, e parece que quanto mais você fala, menos eles querem ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está falando para os ouvidos errados. Você deveria estar falando com os ouvidos que estão inclinados na sua direção, para ouvir e responder ao seu clamor. Porque quando você fala ao coração dele, ele muda o coração dos homens. Ele tem poder nas suas mãos. A Bíblia diz em Provérbios que o Senhor, como um ribeiro de águas, inclina o coração do rei para onde ele o quer. Uma vida de oração tem poder de mudar o coração de pessoas. Deus faz isso. Deus transforma corações. Deus transforma corações. Irmãos, eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho, porque eu venho de uma família que eu vi os joelhos de uma mulher em oração mudarem o coração de um homem, mudarem a história do meu pai. Eu vi isso. E eu digo para você, como o pastor Lio disse aqui: se Deus fez na minha família, Ele também pode fazer na sua. Se Deus fez na minha casa, Ele também pode fazer na sua casa. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Uma vida de oração muda todas as coisas, porque Deus pode, Ele faz. Nas suas mãos estão o poder para realizar tanto o querer quanto o efetuar. Então ore, irmão, ore. Zulato, eu não sei orar. E quem disse para você que alguém sabe? Vocês estão comigo aqui, gente? Zulato, eu não sei orar. Quem é que disse para você que alguém sabe? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Ninguém aqui sabe orar, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós intercede através de nós com gemidos inexprimíveis, porque esse Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Preste atenção, uma vida de oração não tem a ver com saber orar, tem a ver com querer orar, tem a ver com ter fome de Deus, tem a ver com conhecer, desejar conhecer mais o Senhor. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar, amém? Então pega na mão de quem está do seu lado aí, levanta a mão dele e fala: irmão, você vai orar igual um pentecostal essa noite. Alguém crê que Deus pode fazer o sobrenatural? Alguém crê que Deus pode abrir os céus, derramar do seu Espírito? Alguém aqui crê nessa noite que Deus pode dar direção, capacitação do alto? Alguém crê aqui, irmão, que a provisão que você precisa, Ele pode derramar do céu? Então levanta a sua voz, expressa a sua fome por Ele, expressa a sua paixão por Ele, seu anseio pela presença de Deus. E deixa ouvir o som das batidas do teu coração. Clame, igreja, clame! Aleluia! Tão perto eu quero estar. Move os céus, Senhor! Move os céus, move os céus, move os céus! Eu quero estar perto. Aleluia! Me deixa ouvir o som das batidas do teu coração.
transforma corações essa noite, transforma lares e famílias. Enquanto nós oramos, Pai, envia os teus anjos, envia teus espíritos ministradores do norte, do sul, de leste a oeste, para trazerem provisão, resposta, para trazerem um toque sobrenatural da tua graça. Espírito Santo de Deus, aleluia. Levanta a mão de quem está do seu lado. Eu quero ouvir a igreja orando. Eu quero ouvir a igreja orando. Vamos lá, Lagoinha, levanta a sua voz em oração. Em português, em inglês, em espanhol, em outras línguas. Eu não sei em qual idioma você vai orar, mas abre os seus lábios e ore. Vou pedir ao time de intercessão que se posicione aqui na frente, por favor. Todos os intercessores que estão aqui na nave, todos os intercessores, queria que pedir que vocês se posicionassem aqui na frente. Todo o time de intercessão, por favor, vem, corre, gente, corre, corre, rápido, 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 rápido. Eu vou pedir que você que fala assim: eu preciso de uma oração, eu creio que Deus pode mudar alguma coisa essa noite, eu creio que se alguém orar comigo, Deus pode fazer. Sai do seu lugar correndo e vem aqui, porque essa equipe de intercessão vai orar por você essa noite. Vamos lá, Goiânia, continue orando, não pare de orar. Deixa o Espírito de Deus se mover essa noite, deixa o Espírito de Deus se mover nesse lugar. Sai do seu lugar e vem, querido. Deixa esses irmãos orarem por você, deixa eles clamarem pela sua vida. Vamos, igreja, vamos, vamos. Os pastores, as pastoras, todo mundo que está aqui e puder orar, vem, 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 vem. Abre os seus lábios e clame, clame, clame. Espírito Santo de Deus, modo sobrenatural nessa noite. Enquanto oramos, enquanto oramos. Aleluia! Vamos, abre os seus lábios, abre os seus lábios, abre os seus lábios e clame. Os pastores que estão aqui, pode ajudar a gente a orar também. Todos os pastores, tem gente para orar nas laterais. As pastoras também. Não para de orar não, gente, continua orando. Nós já vamos encerrar. Mas presta atenção, 1 minuto na presença de Deus é capaz de fazer mais na sua vida do que 10 minutos em qualquer outro lugar, meu irmão. 1 minuto na presença de Deus na sua vida é capaz de transformar a sua história. Ei! Eu quero. Queremos mais da tua presença, Jesus. Espírito, clame, igreja, clame, que desce com. Levanta suas mãos a Ele, clame por Ele nessa noite. Vem como, aleluia, e enche-me de novo. Só crente de oração canta isso. Espírito, vamos erguer suas mãos e clame por Ele. Clame por Ele, clame por Ele. Vem, Senhor, vem. Envia a tua graça enquanto oramos a Ti, enquanto clamamos a Ti. Vem, 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 vem. E enche-me de novo. Diga Espírito, e Espírito, aleluia. Que desce, aleluia, aleluia. Vem como em Pentecoste, e enche-me, de novo. As vozes cantem. E Espírito, que desce como fogo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem como em Pentecoste. Aleluia, aleluia. E enche-me de novo. Mais uma vez clame, somente as vozes, clame a Ele, Espírito.
Espírito. A porta que você precisa vai ser aberta no lugar de oração. A resposta que você precisa está esperando você no lugar de oração. A cura que será derramada está esperando você no lugar de oração. A libertação, a salvação, a transformação de corações está esperando você lá. Cante: Espírito. Espírito Santo de Deus, vem como Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Todos com as mãos sobre o seu coração. Gente, olha isso. É só dar um pouquinho de espaço, amém, irmãos? É só dar um pouquinho de espaço. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, eu me entrego a Ti. Diga: nessa noite eu confesso que preciso do Senhor e eu Te entrego a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório, ou quem sabe pela internet fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você está aqui e diz: eu quero entregar minha vida para Cristo hoje, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Levanta bem alto, bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Você diz: eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, para que não haja dúvida. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. Tem uma mão levantada aqui na frente. Tem mais alguém? Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto. Nós queremos conhecer você, queremos orar por você. Glória a Deus. Tem mais uma mão levantada. Levanta bem alto, bem alto. Você que levantou uma das suas mãos, nós queremos conhecer você, queremos orar por você. Glória a Deus por essa vida que se rende aqui. Alguém pode aplaudir o Senhor? Você que está nos acompanhando pela internet, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Digita para nós aí hashtag eu decido por Jesus. Nós também queremos orar por você, queremos orar com você. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por essa vida. Tem alguém feliz com o que Deus está fazendo aqui essa noite? Estenda as suas mãos para cá e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite, como igreja, nós abençoamos a vida da Tua filha. Declaramos que ela é Tua, ela pertence ao Senhor. Diga: Pai, como igreja, nós nos comprometemos em amá-la, em servi-la, em viver com ela, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode aplaudir o Senhor por essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Vou dizer uma coisa: você chora não é de emoção não, é porque Cristo está entrando na sua vida e Ele nunca mais vai sair. E eu digo para você, se já está bom hoje, vai ficar muito melhor. E eu quero que você vire para trás, eu vou contar até 3. Eu quero que você se vire para conhecer uma família que te ama e já orava por você. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, vamos juntos, igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus, seja bem-vindo.